Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes. Começamos já a noite hoje falando de coisa gostosa, que é uma macarronada, né? Gente, olha, é imperdível essa macarronada do Brito. Eu acho que, eu tenho absoluta certeza, quando a gente está aqui, tem muito espírito aqui assim em volta, querendo desencarnar para comer esse macarrão do Brito. Então, já que a gente está aqui, né, reencarnado, vamos aproveitar. E nessa coisa de falar coisas gostosas, vamos falar também de outras coisas gostosas também na vida. Vamos falar hoje de uma pessoa, uma figura que é muito importante nas nossas vidas, né? Nós vamos falar dessa pessoa aqui, ó. Tá todo mundo enxergando aqui? Cristo, muito bem. Eu não vou sumir, vou ficar aqui atrás até para ter essa mesma reflexão com vocês por alguns segundos. Vou sentar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente vê essa palavra aqui, olha, quando a gente pensa no Cristo, vamos lá, estamos aqui sentados, Cristo, o que vem à nossa cabeça, né? Vem a figura de um homem bom. Um homem bom, tá? Um homem inteligente, um homem que era um professor de primeira, era um pedagogo, ele sabia ensinar, tá? Nós estamos falando aqui de um homem que era um formador de opinião, ele tinha uma liderança inexplicável. Eu arrisco dizer que era um homem que liderava pelo amor, pelo bom exemplo dele, né? Por que eu falo sempre um homem? Tem até a figura dele aqui, olha. Porque ele foi um homem que esteve conosco aqui há mais de 2000 anos atrás, né? Esse homem, ele esteve aqui. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tomava banho, né? Tinha que trocar roupa, tinha dor de cabeça, sentia cansaço, né? Principalmente naquele momento da crucificação. Era um homem. Na hora que colocaram a cruz de espinho na cabeça dele, saiu sangue. Era um homem. Então nós estamos falando desse Cristo, o homem, né? Mas, de um Galileu, nasceu naquela região. Mas se eu chegar agora aqui para vocês, né, e acrescentar aqui mais uma palavra, vou colocar aqui, ó. Isso aqui, se não fugir da escola, é um artigo definido masculino, certo? Então aí estou falando agora de o Cristo. O Cristo já não é mais aquele simples homem. Quando eu falo aqui do Cristo, nós estamos falando também de um homem, mas principalmente de um espírito evoluído que esteve entre nós, de um espírito puro, de um espírito angelical, né? Em que Deus designou que ele fosse o nosso governador espiritual. Mesmo como um espírito puro, ele se sujeitou a usar essa roupagem que nós temos do corpo humano para sentir as mesmas sensações que nós. Mas o Cristo é o espírito que teve entre nós. Por exemplo, eu tenho aqui ao meu lado o nosso amigo Sérgio, que eu conheço. Sérgio, eu falo dele que eu conheço, é advogado, um bom pai, né? Um bom filho, a mamãe dele está aqui, né? Um bom marido, né? Muito bem. Agora, o Sérgio, ele tem características comuns, talvez, de muitas outras pessoas, ou de outros Sérgios, mas esse aqui é o Sérgio, porque é o Sérgio, é o espírito que ele tem, que é único, é só dele. A manifestação que o corpo e a mente dele tem pode ser, repito, muito idêntica a de outras
pessoas. Mas aqui é o Sérgio. Agora, se eu acrescentar aqui mais uma palavra, né? Vamos acrescentar mais uma palavrinha. Parece grande, né? Mas uma aqui, uma palavra aqui, ó. Consolador. Agora eu estou falando do homem, do Espírito, que era um consolador. Isso está fácil, né? Quando a gente fala de Cristo Consolador, porque realmente ele amenizava o sofrimento das pessoas. Cristo tirava o sofrimento, tirava as dores, ele curava as pessoas. Ele consolava. Mas Jesus consolava as pessoas, acima de tudo, de que forma? Jesus consolava as pessoas baseado na fé e no desafio. Falar da fé talvez é fácil, né? Mas e o desafio, Cosme? Nós vamos chegar lá. Tá? Por sinal, esse é o tema da nossa palestra, tá? Esse é o tema da nossa palestra. Mas então, pela fé, como que ele nos consolava e nos consola até hoje? Porque ele nos desperta aquela fé que nós temos muitas vezes adormecida. Vou dar um exemplo muito prático, conhecido por todos nós, uma das passagens de Jesus, né? Daquele episódio, daquela mulher que estava sendo apedrejada por adultério, né? Todo mundo conhece essa história. Era a lei. Sérgio, que é advogado, era a lei na época, a lei mosaica, né? De que a pessoa que era pega em adultério seria apedrejada em praça pública. Mas aí, abrindo só um parênteses, né, que eu estou vendo bastante mulheres aqui, deixa eu ganhar ponto, né? Olha só, gente, eu falei da lei mosaica, né? Mas a lei dizia assim, quem for pego em adultério seria... Não dizia que a mulher que seria pega. Percebe? Desde aquela época, as mulheres já eram sofridas, menosprezadas. Eu não conheço na história algum homem que tenha sido apedrejado por adultério. Mas enfim, era a lei e Jesus, sabendo daquela situação, foi lá, né? Foi lá e ele teve aquela frase brilhante. E disse o seguinte, olha, atire a primeira pedra aquele que não pecou. Que nunca teve um pecado. O que aconteceu? As pessoas foram largando as pedras e foram embora. Aí Jesus se agacha diante daquela mulher que estava no chão, prestes a morrer por apedrejamento, né? E fala, mulher, olha, ninguém mais vai te atirar pedras agora que não. Levanta e toma o seu caminho. Mas ele fala assim, mas não peque mais. Mas não peque mais. Você sabe o que é isso? É um desafio. Ele curava pela fé, que é fácil a gente entender, posso até ilustrar também, mas o desafio. Porque aquela mulher, tá? Cá entre nós, salvou, Jesus livrou a vida daquela mulher, né? Ela podia muito bem, no dia seguinte, continuar com aquele comportamento e Jesus talvez não estivesse ali e não ia conseguir livrar a situação dela. Né? Mas ele lança um desafio para aquela mulher, mas não peque mais. E ela assumiu esse desafio, tá? E até mudou a vida dela. Assim ele consolava as pessoas. E com a fé, como eu disse, é fácil. Né? Dentre as várias passagens, a gente sempre fala, né? Jesus, quando curava uma pessoa, a pessoa se sentia agradecida, ia para Jesus e falava, obrigado, Jesus, muito obrigado. E Jesus sempre dizia, não fui eu que te curei, foi a sua fé. Então veja que bacana, Jesus nos consolava e nos consola até hoje,
repetindo, exaltando essa fé que nós temos, né? E, acima de tudo, nos propondo desafios para que a gente mude de comportamento, para que a gente mude de postura. Legal? Muito bem. Mas não tem como eu falar do Cristo Consolador sem falar da doutrina espírita. Como não tem eu falar da doutrina sem falar do Cristo Consolador. Por quê? Vocês se lembram que o Cristo, antes dele voltar ao plano espiritual, né, dele morrer, de ser crucificado, etc., ele fez uma promessa para nós, que viria um outro Consolador. Esse Consolador iria falar em nome dele e em nome do Pai, que era Deus. Isso todo mundo sabe, se lembra disso, né? E eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, com muita certeza, de que esse Consolador está aqui entre nós. Por sinal, chegou aqui em torno de 1857, que foi a doutrina espírita. Ou seja, ela é a consoladora, não é Kardec, hein, gente? Eu sempre chamo a atenção disso. Kardec não é o consolador, ele foi uma ferramenta que a espiritualidade usou. Mas como isso, o Cosme, a doutrina consoladora, a gente vai conversar bem sobre isso. Mas enfim, Cristo falou do Consolador, né? E eu estou afirmando para vocês que o Consolador ou a Consoladora é a doutrina. Só que aí eu, como estudante do Espiritismo já há alguns anos, isso começou a me intrigar quando eu fui estudar esse tema aqui. Pô, se foi uma coisa que Jesus nos prometeu lá naquela época, e eu tenho a convicção de que isso é a doutrina espírita, a Consoladora, por que isso aqui não apareceu já no início da história, no primeiro livro da doutrina espírita, né? Que são 5 livros que Kardec nos trouxe, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gente. São as 5 literaturas básicas que Kardec nos trouxe. Mas veja que interessante, a figura do Cristo Consolador não aparece no primeiro livro, nem no segundo. E eu estou dizendo que o Consolador é a doutrina, ou a Consoladora, ela nos aparece aqui nesse outro terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Legal, né? Aí você pode pensar, poxa, mas então foi o primeiro capítulo, né? Não. É o 6º capítulo. Aí eu fiquei mais intrigado ainda, e fazendo as minhas pesquisas, eu já tinha essa conclusão, né? Essa forma que esses livros foram nos apresentados através de Kardec, da espiritualidade, cada um no seu momento, eles vêm nos preparando para entender o que vem mais adiante. E este livro em especial, quando eu falo deste Cristo Consolador, que está no capítulo 6, se você for estudar, você vai verificar que os 5 capítulos anteriores vêm nos condicionando para a gente entender a figura do Cristo. Então eu tenho que falar para vocês um pouquinho de cada um dos capítulos rapidamente, tirar a essência que nos leva a preparar a ideia do Cristo Consolador, né? Porque cada capítulo desse dá uma palestra, né? Então vamos lá, o primeiro capítulo diz assim: eu não vim destruir as leis, uma frase de Jesus, beleza? A doutrina também não veio aqui para destruir as leis, e Jesus na época também, o episódio que eu contei do apedrejamento era a lei, Jesus não foi contra ali, tá? E muito menos a doutrina contra as leis que nós chamamos de leis naturais, de leis divinas. Mas vamos entender um pouco melhor. Esse capítulo tem uma coisa muito curiosa. Ele nos fala da ciência. Primeiro capítulo desse livro fala da ciência, né? Que a doutrina espírita, ela é baseada em 3 alicerces, né? Religião, filosofia e ciência. E aqui fala da ciência. Olha que bacana, né? Ou seja, existe uma inter-relação, uma interdependência entre a ciência e a doutrina espírita, né? Agora vamos ter cuidado. Não que
a doutrina espírita necessite da ciência para se manter como doutrina. É uma ferramenta. Agora, a ciência, sim, se ela quiser continuar tendo esse papel humanitário, ela tem que conhecer e estudar mais a doutrina. E por que a ciência nessa história? Porque a ciência, ela desmistifica aquilo que nós chamamos de alguns fenômenos sobrenaturais. A ciência aqui nesse capítulo vem falar da fé. Resumindo, da fé. Que nós temos que ter uma fé, não uma fé submissa, uma fé que eu tenho que engolir aquilo. É uma fé inteligente. A gente chama de fé raciocinada. Legal. Capítulo 2, ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Foi uma frase de Jesus também, no julgamento dele, quando ele estava prestes a morrer crucificado, né? Pilatos pergunta, Jesus estava sendo acusado por ser rei, e ele pergunta, sois rei? Jesus fala assim também, olha, se eu fosse rei, o pessoal que estava aqui ia me defender. Aí ele acrescenta, o meu reino não é deste mundo. Aí ninguém entendeu nada e crucificaram o homem. A gente até hoje tem dificuldade de entender. Mas nesse capítulo tem uma coisa bacana. Tem a instrução de um espírito. Por sinal, o que é muito legal no Evangelho segundo o Espiritismo, por que esse segundo o Espiritismo? Que é o Evangelho que todas as religiões conhecem. O que é o Evangelho? As experiências, as vivências, né? Os exemplos de Jesus. Só que aqui tem depoimentos de espíritos que estiveram aqui e voltaram para o plano espiritual. Bom, nesse capítulo tem o depoimento de uma pessoa que teria sido uma rainha na França. Uma rainha na França. Aí ela conta, né? Bom, rainha vocês podem imaginar. Ela tinha do bom e do melhor, comida, roupas, aquele tapete vermelho, né? Ela até dizia que ela se achava uma pessoa diferente das outras, porque ela foi criada assim, desde pequena, né? Então, para ela era normal aquela vida que ela tinha com aquela pompa, né? Só que o que aconteceu com ela? Ela morreu, ela desencarnou, ou brincando, como a gente fala, ela morreu. E essa rainha, ela conta o depoimento quando ela chega lá no céu. Chega lá no céu, ela se sente muito desconfortável, emocionalmente, e ela vê pessoas que estão bem acima dela, tranquila, com paz e harmonia, e ela fala, nossa, tem uma coisa errada, eu estou aqui e ninguém vem me acolher, né? Depoimento dela. Ela até consegue ver pessoas ali em cima que ela considerava como se fossem os súditos dela, né? Porque não tinha o sangue real. E aquilo foi terrível para ela. Ela conta isso, né? Imagina, aí ela chega lá e ela fala assim, ó, peraí, gente, ó, eu era rainha lá na França. E agora aqui? Ninguém vem me receber? Cadê o tapete vermelho, né? Então esse capítulo nos mostra, como Jesus falou, né, a diferença entre o reinado terrestre, né, e o espiritual. Ou seja, o que nós levamos efetivamente para o plano espiritual. Né? Que realidade, se há algo de real que eu possa levar. E ali já está nos mostrando isso. Né? Até ilustrando isso, na outra palestra que eu fiz sobre isso, né? É como se, por exemplo, eu, o Cosme, eu sei que um dia eu vou desencarnar. Eu espero que não seja tão logo, quero estar com vocês aqui muitos anos ainda. Com o Sérgio, com a mãe do Sérgio, com a esposa, né, com a minha esposa, com os amigos que a gente tem aqui. Né? Mas vai imaginar que desencarnei. Chego lá no céu, primeiro eu já percebo que já não entro pelos fundos, né? Uma ilustração, né? Como se tivesse a porta de entrada. Mas eu entro lá pelos fundos e eu também começo a sentir um desconforto. Pô, peraí. E vejo pessoas lá em cima tranquila, de boa. Pessoas que às vezes eu vim aqui assistir a nossa palestra, né? Aí imagina, aí eu chego lá e falo, pessoal, peraí.
alguma coisa está errada aqui. Eu era espírita. Eu trabalhava lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo, no Brasil. Gente, eu fazia curso, eu trabalhava nos trabalhos mediúnicos, eu fazia atendimento fraterno, eu fazia palestra. Mas aí eu vejo, repito, alguém lá no fundo, que é um de vocês que ouve o que a gente escuta aqui, né? E eu fico extremamente desconfortável. Qual é essa diferença, né? O que de real nós levamos, né? A gente leva aquilo que efetivamente a gente faz, não aquilo que a gente fala. Ou a gente leva aquilo que não faz e fala também que faz. Tá? Então é isso. Aí vamos lá, tem o terceiro capítulo em que Jesus fala assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Percebe que tem uma lógica no que a gente está falando, né? Aí o terceiro: há muitas moradas na casa de meu pai. Essa é uma delas. Deixa eu... Não tem problema. Muitas moradas. Ali está nos falando da complexidade, né, deste Pai, deste Deus que nós temos. Né? A gente tem que parar de achar que nós somos o centro do universo, que nós, planeta Terra, né, somos os únicos aqui. Muita calma. E que Deus é aquela pessoa que nos castiga ou que nos dá bônus. Né? A complexidade administrativa ou gerencial de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Não é só nós aqui que tem essa atenção. Né? A ciência mesmo já nos prova, falando da ciência que foi no primeiro capítulo, né, que nós temos já vários planetas. E a ciência também nos diz o seguinte, que o planeta mais próximo da Terra, eu pesquisei, está em torno de 40 anos-luz distante da gente. Ou seja, se viajássemos na velocidade da luz, vamos levar 40 anos para chegar no nosso vizinho. Então, gente, a coisa... Né, há muitas moradas. Aqui nós não somos a única. Né? Aí vamos lá. Aí tem o capítulo 4 em que fala assim... para ver o reino dos céus é preciso nascer novamente. Ou renascer. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção nesse capítulo, estudem, dê uma lida. Porque esse capítulo está falando das várias existências que nós já tivemos e vamos ter. Para não ser muito longo, estamos falando da reencarnação. Para ver o reino dos céus, é necessário renascer. A reencarnação, que eu gosto de dizer que é um processo lógico na nossa vida. Para mim é claro isso. Tem um propósito a nossa vida aqui. Tem um propósito. Né? Eu vim aqui para pagar os meus pecados. A gente vem aqui para aprender. Não conseguiu, vai, volta, e assim a gente vai tendo esse processo. Percebe? Vem vindo uma lógica, né? Aí vem o capítulo 5, fala assim, bem-aventurados os aflitos. Opa, Cosme, peraí, mudou de assunto. Várias moradas do reino, etc. Bem-aventurados os aflitos? Porque depois vem o Cristo Consolador. Então vamos lá. Dói, gente, tem que pensar. Porque essa tal história de bem-aventurança, aquele discurso de Jesus, né, o Sermão da Montanha, são 8 bem-aventuranças. Aqui no livro O Evangelho elas nos apresentam. Mas olha o que Kardec, intuído pela espiritualidade, fez. Pegou uma bem-aventurança, trouxe aqui para o capítulo 5 antes do Cristo, fala do Cristo Consolador, depois ele vem com as outras bem-aventuranças. E eu sou chato com isso. Eu já vi outros estudiosos também. Ele continua numa sequência pedagógica. Porque agora, com essa questão do bem-aventurados aflitos, né, foi que Cristo também disse, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos reforçar o seguinte,
vem nos mostrar, nos dar um enfoque diferente da dor. Bem-aventurado significa ser feliz. Então, ser feliz é aflito, é aflição. Por isso que é um enfoque diferente da dor. Ou seja, nós temos aquela dor que nos constrói, aquela dor que nos ensina. É dessa dor que nós estamos falando. Eu costumo dizer que a gente tem essa dor e também tem as desnecessárias, né? Aquela que a gente sofre por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da minha teimosia. E até às vezes essa dor desnecessária a gente acaba aprendendo um pouco, porque a gente cansa de bater a cabeça. Mas só depois de se arrebentar que você muda de postura, de comportamento. Não é? Então, é dessa dor que ele vem falar para a gente. Essa dor que nos renova, essa dor que nos constrói, essa dor que faz a gente mudar de comportamento e de atitude. É essa dor que essa criatura aqui um dia também vai passar. Ela está passando pelas dores dela agora aqui, né? Mas é essa dor do crescimento, a dor da evolução. Então, legal, agora a gente chega no capítulo 6, o Cristo Consolador. Ficou fácil da mensagem que ele estava querendo dizer. Ficou fácil a gente entender que a figura do Cristo Consolador está associada com a doutrina espírita consoladora. Agora entendo que ele começa o primeiro capítulo já falando do Cristo, fica difícil. Aí ele vem nos preparando. Mas esse capítulo, inclusive, tem coisas importantíssimas. Tem aqui um outro depoimento, uma outra instrução de um espírito, chama-se espírito de verdade. Muito cuidado. Não é um espírito da verdade. É um espírito que se intitulou com esse nome. Vou explicar rapidamente. Esse espírito foi que, resumindo, ajudou Kardec a montar todo esse processo. Lá atrás, no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, naquelas mesas girantes, esse espírito chegou lá e falou: Kardec, estou contigo, vou te ajudar. Ah, mas como é que é seu nome? Põe aí, espírito de verdade. Ele veio falando. E esse espírito de verdade, nesse capítulo, ele vem nos dizer que a doutrina espírita é a consoladora. E de início ele diz assim, é a consoladora porque ela já nos traz as 3 grandes dúvidas que nós temos na vida, né, ou da humanidade. De onde nós viemos, para que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Ele nos exalta que a doutrina espírita vem a continuar a dar aquela palavra, o ensinamento do amor que o Cristo veio nos trazer. E tem uma outra legal nesse capítulo, que ele fala do julgo. Julgo. O que é julgo? Julgo é uma peça de madeira que colocavam, ainda talvez o pessoal mais antigo da roça, né? Mas na época era comum, na cabeça dos animais. Tá? Imagine um troço de madeira aqui, e aquilo fazia a tração da carroça para movimentar a carga, as pessoas. Era o que tinha na época, era o jugo. Agora vocês imaginem o quanto aquilo não devia ser dolorido no pescoço do animal, né? E essa frase do jugo foi de Jesus. Olha como Jesus era um homem inteligente. O jugo na época já tinha um significado, já tinha uma simbologia. O pessoal falava assim, que as pessoas viviam sob o jugo dos romanos. Ou seja, que eles eram escravos dos romanos. Então, quando falava do jugo naquela época, era uma coisa, uma simbologia muito forte para eles. Aí Jesus vem e fala assim, se o seu jugo estiver pesado, se a tua carga estiver ruim de puxar, pega o meu jugo, que o meu jugo é mais leve, o meu jugo é mais amoroso, o meu jugo é mais simples. Vamos trazer isso para a nossa simbologia de hoje, não é? Ou seja,
Quando nós achamos que nós estamos com a coisa pesada na nossa vida, tá? Na medida em que a gente entende as dores que nós temos que passar, a condição desse planeta que nós vivemos, a diferença que nós temos entre as pessoas, à medida que a gente entende as leis divinas que Deus nos apresenta, e a doutrina espírita vem nos esclarecendo, à medida que a gente vai entendendo tudo isso, quando a dor vem, ela é mais branda, ela é mais humilde. É o jugo do grande mestre Jesus. Olha que bacana. E aí a gente já vai quase que encerrando esse nosso bate-papo. Quando a gente fala da coisa, da figura do Consolador, né? Então, até nós podemos ser consoladores. Vamos lá. Até nós. Na medida que eu entendo tudo que eu estou vivendo aqui, estou entendendo todo esse processo, né? De repente por que não? Eu vou ser um espírito puro, estou aprendendo muita coisa, vou ser um consolador. Mas quando eu falo de ser um consolador, é importante a gente pensar assim, de que a gente seja um autoconsolador. Vou repetir mais ou menos o que eu já falei. Por que autoconsolador? Eu estou passando uma dor terrível, estou sofrendo, tive uma desilusão, uma amargura tremenda. Quando eu compreendo que eu estou aqui para passar por isso, para aprender que eu tenho que respeitar a diferença das pessoas, e etc, 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 eu já me consolei, percebe? Já diminui até o meu estresse. É desse consolador que eu estou falando. Por que eu ressalto isso? A gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente, principalmente a gente mais velho, né, acha que já aprende de tudo na vida, a gente acha que já é o consolador de todo mundo. Às vezes a pessoa não consegue consolar a si mesma, mas eu consolo todo mundo. Se eu sou espírita, então, por que eu falo isso? E até aí vai um puxão de orelha para nós que somos espíritas, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter nessa ideia do consolador? Pensem bem, né? É muito comum, a gente escuta, e é legal, as pessoas falam assim, poxa, Cosme, eu adoro ir lá no Bezerra, né? Eu vou lá, quando eu recebo o passe daquela médium ou daquele médium, nossa, eu saio daqui maravilhoso. Eu vou lá no Bezerra, eu faço um atendimento fraterno com aquela médium, aquele médium, eu fico, muda a minha vida. Eu assisto a palestra daquela médium, daquele médium, aquilo parece que me toca profundamente, né? Aí eu pergunto a vocês, tá? Será que somos nós, os médiuns, os consoladores? Né? Porque, na verdade, cada um de nós, trabalhadores aqui da casa, nós somos intuídos pela espiritualidade, né, para passar alguma mensagem, uma forma de receber. Será que é isso? Ou será que vocês estão conseguindo despertar a fé que vocês têm e, principalmente, assumindo o desafio de mudança de vida? Porque, na realidade, o que acontece efetivamente é isso, viu, gente? Que bom! O propósito da nossa casa, como disse a Zezé, que vem com muito carinho, cuidando da casa, etc., é trazer esse despertar para as pessoas, né? Para que essa fé acorde a cada um de nós. Mas a gente tem que assumir os desafios da vida, senão fica muito difícil. Tá ok? Gente, aqui a gente termina o nosso bate-papo. Agradeço a presença de vocês, né? Que saiam daqui um pouco mais consolados do que quando chegaram, né? Mas, acima de tudo, levem essa sua fé e levem os seus desafios na vida, né? Porque a dor nos leva a desafios, o desafio nos leva a dor, mas já aprendemos que essa dor é que nos faz crescer, essa dor é que nos faz evoluir, essa dor é que vai nos fazer ser felizes, né? Como encerrando com essa bela criatura que está aqui entre nós, né? Ok? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela presença, uma boa noite.